Na boa, se hoje o departamento de futebol do Vasco da Gama não sair envergonhado com o desempenho contra o Vila Nova nessa noite de sexta-feira, eu não sei o que será do Vasco durante a temporada, porque realmente que vergonha que o Vasco fez hoje dentro de campo às 7 horas da noite em São Januário pela estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. Não havia 11 jogadores no time do Vasco. Havia um bando atrás de uma bola, sem organização, sem esquema tático, sem absolutamente nada. Uma postura muito abalada, um time realmente que pareceu perdido durante 90 minutos de jogo. E hoje eu, torcedor vascaíno, depois dessa partida, fico preocupado com o que esperar para esse ano de 2022. Eu não sei realmente o que citar aqui nesse vídeo, se foi o Anderson Conceição ficando até os 45 minutos de jogo lesionado e sem tocar na bola, se foi o Yuri Lara na lateral direita, ou se foi a saída do Yuri Lara da lateral direita para a entrada do Lucas Oliveira na mesma posição, ou a saída do Nenê batendo boca com o Zé Ricardo. Eu realmente não sei o que falar, porque eu tenho vários pontos para citar durante esse vídeo de hoje que, se não revoltam o torcedor, no mínimo deixa a torcida do Vasco muito preocupada para esse 2022, porque é brincadeira o torcedor vascaíno ter que, numa sexta-feira, às 7 horas da noite, ter que ver essa partida de hoje contra o Vila Nova. E é uma vergonha aí para quem foi para São Januário, gastou o dinheiro do ingresso, gastou o tempo para ver essa partida de hoje. O valor do ingresso deveria ter sido devolvido para o torcedor após o jogo, porque, cara, inacreditável o que foi visto durante 90 minutos. A gente vai comentar mais a fundo sobre essa partida, vamos trazer detalhes, mas me desculpe, eu já vou falando de antemão, para aqueles que vão começar, realmente a criticar a diretoria, que é compreensível, mas hoje esse empate, que para mim é uma derrota, a partir do momento que o Vasco empata com o Vila Nova, dentro de casa, com lotação máxima, ingressos esgotados, é uma derrota, é fato. O Vasco jogando em casa tem que vencer. Independente se for time grande, pequeno, médio, é a vitória que é a obrigação. Ainda mais se tratando de um clube, com todo respeito à grandeza que o Vila Nova tem, é claro, para o seu torcedor, mas um clube que foi eliminado nas semifinais do Campeonato Goiano. O Vasco conseguiu hoje passar sufoco, inclusive, em vários momentos da partida, para um clube que foi eliminado nas semifinais do Campeonato Goiano, e um clube que tem as suas limitações. Eu tenho certeza que muito provavelmente será aí uma equipe que vai acabar lutando para não cair no final da Série B do Campeonato Brasileiro, ou no máximo ficará no meio de tabela. E é preocupante. Volto a repetir o que eu falei. Se hoje esse empate tem um culpado, o culpado é o Zé Ricardo. É fato. É fato. Zé Ricardo já começou mal na sua escalação, antes mesmo de começar a partida. Para quem acompanha o Vasco da Gama, para você, torcedor vascaíno, ficou claro que foi uma escalação completamente inusitada, uma escalação que foi vista durante o Campeonato Carioca que não daria certo. Uma escalação composta pelo Bruno Nazário e o Nenê no mesmo time, dois jogadores com características muito semelhantes, que são armadores, que são as mentes pensantes, dois jogadores iguais, um novo e outro mais velho, com uma qualidade realmente, um diferencial absurdo, mas que a idade acaba limitando o atleta. Então, o Zé Ricardo já começou errando por aí, novamente colocando o Bruno Nazário de ponta, novamente insistindo no Everton, novamente insistindo no Edmar. As insistências que o Zé Ricardo vem realmente tendo desde o início da temporada. E novamente, hoje começou com elas. E mais uma vez o torcedor vascaíno teve a certeza que não tem como iniciar com esses 11 titulares. Não tem como mais, durante a Série B, o Vasco permanecer com o Bruno Nazário na ponta. Não tem mais, durante a Série B, o Vasco permanecer com o Everton na lateral direita. Não tem mais, durante a Série B, o Vasco permanecer com o Edmar na lateral esquerda. Pelo amor de Deus. E realmente, ele já começou mal no início da partida, antes mesmo de começar. E após o início da partida, durante o segundo tempo, quando as escalações iniciaram, ele conseguiu piorar a situação. A partir do momento em que ele fez as duas primeiras substituições, ele tirou o Bruno Nazário e colocou, se eu não me engano, o Juninho, e tirou o Everton e colocou o Vitinho. Ou seja, o que ele fez? Ele permaneceu com o Anderson Conceição, ele permaneceu com o Rank inteiro, ele permaneceu com o Edmar, mas tirou o Everton e colocou o Yuri Lara.
um volante com características defensivas na lateral direita. Exatamente isso que o Zé Ricardo fez. Não satisfeito, tirou o Bruno Nazário e colocou o Juninho ali para fazer o meio-campo ao lado do Vitinho. Essa foi ali a formação nas primeiras substituições do Zé Ricardo. E logo em seguida, ele continuou. Colocou o Figueiredo e colocou o Getúlio, tirando o Nenê e tirando também, se eu não me engano, o Yuri Lara ou o Zé Gabriel da escalação. Acabei perdendo aqui. Ah, não, tirou o Raniel e colocou ali o Getúlio no lugar do Raniel e tirou o Nenê e colocou o Figueiredo. Ou seja, o Zé Ricardo começou com 2 homens de criação, o Bruno Nazário e o Nenê. O Nenê é o único homem pensante do Vasco da Gama que o torcedor vascaíno sabia que iria sair uma jogada diferente, como a gente viu durante a partida. O escanteio do Vasco batido pelo Nenê, onde saiu o gol. Depois a jogada cancelada pelo VAR, onde a gente também vai falar sobre, foi uma jogada do próprio Nenê, uma assistência dele, uma pré-assistência. Outra jogadaça que o Nenê deu pro Gabriel Peck com a bola na frente, esperou, o Gabriel Peck acabou não retornando. Então o Nenê durante a partida fez várias jogadas que demonstravam que ele era a única pessoa que, se a bola parasse no pé, poderia sair um diferencial. E o Zé Ricardo, não satisfeito, tirou o Bruno Nazário, que era o correto, um homem de criação, e tirou o único homem que poderia criar na equipe do Vasco, que era o Nenê. Ou seja, após a saída do Nenê, o Vasco ficou sem criação nenhuma no meio do campo. Quem ia criar o jogo? De volante, o Vasco tinha o Zé Gabriel, tinha o Yuri Lara na lateral direita, aí tinha o Juninho, o Vitinho, o Figueiredo, o Gabriel Peck e o Getúlio. Onde iria sair a criação do Vasco sem um meia de criação, um meia armador? Então foram substituições que nós, que somos torcedores, que não temos um diploma de treinador, não sabemos ali estar à beira do campo comandando uma equipe, vemos que realmente eram substituições incabíveis, que não tinha sentido, não tinha lógica alguma de serem feitas durante a partida. E para finalizar com tudo, para acabar com o jogo, ele decidiu aos 35 minutos do segundo tempo tirar um jogador que não estava na posição, que é o Yuri Lara. Ele tirou o Yuri Lara da lateral direita e colocou um ponta. Ele colocou o Lucas Oliveira na lateral direita. Gente, é realmente inacreditável o que o Zé Ricardo fez nessa partida de hoje, cara. É incompreensível. Perdão. É incompreensível. Colocou o Lucas Oliveira a ponto de torcedor vascaíno ver. Aos 40 minutos do segundo tempo, o Lucas Oliveira, que é um atacante, um ponta, um extremo de velocidade tão pedido pelo Zé Ricardo, marcando o ponta do Vila Nova. Foi dessa maneira que o Vasco terminou a partida de hoje. Então, volto a repetir o que eu falei. Eu tenho vários motivos aqui para reclamar do Zé Ricardo nessa partida. Como vocês sabem, o meu canal aqui eu não vou xingar, eu não vou ficar fazendo duras críticas, realmente de um jeito mais contundente, mas hoje, no final da partida, o Zé Ricardo acabou saindo, recebendo palavras de ofensa. E realmente, não mereceu, jamais ele vai merecer isso. Mas tudo que ele fez durante a partida acabou resultando na consequência do torcedor vascaíno tendo que ter essa atitude. Se hoje tem um culpado, o culpado é o Zé Ricardo. Com todo respeito ao treinador, mas o culpado hoje desse empate contra o Vila Nova tem nome e sobrenome: Zé Ricardo. Então é realmente incompreensível. A próxima partida, se eu não me engano, será contra a Chapecoense. Eu sinceramente não me recordo. A CRB. A próxima partida será contra o CRB em Alagoas. E se não mudar, gente, vai ficar difícil. O Zé Ricardo teve quase 3 semanas para treinar o elenco e eu não vi mudança nenhuma. Eu não vi mudança nenhuma do elenco. De 3 semanas atrás para hoje. Muito pelo contrário. Eu vi um elenco muito mais bagunçado do que eu via durante o Campeonato Carioca. Então é complicado. O torcedor vascaíno foi, apoiou, mas não adiantou absolutamente nada. O Vasco começou com o pé atrás nesse Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. Ah, mas ainda 4 reforços não foram regularizados. Sim, Eric, Zé Vitor, Gabriel Dias e Carlos Palácio. Com todo respeito, mas são jogadores que, entrando no elenco do Vasco, não vai fazer mudança nenhuma. Não vai causar diferença nenhuma. Complicado. Hoje, o torcedor vascaíno realmente sai preocupado de São Januário. E para quem assistiu o jogo também, principalmente, é claro, fica na dúvida do que irá acontecer nessa temporada. Zé Ricardo, se já estava na corda bamba, agora o fio diminuiu. Tá ainda mais, um fiozinho mínimo que ele tá. Porque realmente... O que o Zé Ricardo fez nessa partida de hoje? Cara, eu quero saber de você. Deixa aí a sua opinião nos comentários.
sobre o que você achou dessa atuação, né? Uma escalação ruim, substituições ruins, uma equipe mal postada em campo. Então, são vários motivos. E também algumas outras situações que é importante serem faladas durante o vídeo. São importantes serem faladas. Primeiro, sobre o nervosismo. E depois eu quero falar sobre o VAR. Cara, hoje foi nítido que há jogadores que são jogadores de time grande e há jogadores de times pequenos. Com todo respeito ao Anderson Conceição, que fez um campeonato carioca fino pelo Vasco da Gama. Mas hoje ele sentiu a pressão. Hoje ele viu realmente o que é o Vasco da Gama, o que é jogar em São Januário lotado, o que é a pressão do torcedor, o que é o peso da camisa do nosso clube. Hoje o Anderson Conceição, mesmo sendo vascaíno, sentiu isso, porque ele tremeu. Foi a pior partida do Anderson Conceição pelo Vasco. Além do Conceição, o Everton realmente eu não preciso comentar, nervoso, mal, estabanado. O que é esse lateral direito do Vasco da Gama? O Edmar, para mim, fez um primeiro tempo até razoável, chegava bem no ataque, defendia bem. Na segunda etapa, completamente apagado. O Zé Gabriel fez uma partida ruim, jogou no Internacional, tanto fala que o Inter é um clube gigantesco, né? Que realmente tem a sua grandeza, é um clube gigante do futebol brasileiro, mas o engraçado é que o Vasco, estando mesmo na segunda divisão, quando bota a camisa, joga em São Januário lotado, a pressão chega para qualquer um. E hoje ficou nítido que o Zé Gabriel foi mais um atleta que sentiu essa pressão do Vasco da Gama, e como vários outros do elenco. Então, hoje foi uma partida que realmente não pode ser levada absolutamente nada de positivo para as próximas rodadas. Mais uma vez também o VAR tendo uma participação efetiva, um gol do Vasco anulado, né? Inclusive durante a partida o comentarista da empresa que estava fazendo a transmissão fez o seguinte comentário: num toque de mão do Vila Nova dentro da área. Eu sinceramente também achei que não foi mão, não tem porque eu ficar mentindo aqui, mas naquele momento nem sequer o VAR foi chamado. E foi perguntado ao comentarista de arbitragem por que o VAR não foi chamado. Porque lá no primeiro tempo, no lance na frente ali do Voaden, né, no caso, ele deixou correr e o Vasco fez o gol. E ali o VAR chamou, sendo que o Voaden estava ao lado do lance. E no segundo tempo, na hora da mão, o VAR nem sequer chamou o Voaden. Então foi perguntado ao comentarista de arbitragem o porquê dessa indiferença. E ele disse o seguinte: decisões em campo de jogo e menos intervenção do VAR. Esse será o protocolo da CBF aí durante a temporada. Maiores decisões dentro do campo de jogo e menores atuações do VAR durante a partida. Então, ou seja, o VAR só irá chamar o árbitro, chamar o juiz quando ele quiser chamar. Hoje, mais uma vez, ele só chamou na hora ali do pênalti, aliás, na hora do gol contra o Vasco da Gama, né? Na hora que o Vasco fez o gol, viu uma irregularidade e chamou. Mas na hora de uma irregularidade ali na mão do Vila Nova, segue o jogo normal, pro VAR não aconteceu nada. Então, novamente, os dois pesos, duas medidas sendo comentados. Eu não quero ficar chorando por causa de arbitragem, porque foi uma partida ruim. O Vasco hoje mereceu ser derrotado dentro de São Januário. O empate hoje é pra gente sair comemorando, porque a bagunça que o Zé Ricardo fez nesse elenco do Vasco é realmente incompreensível. Só para esclarecer para vocês, para finalizar, o Vasco terminou o jogo com o Thiago Rodrigues no gol, Juan Quinteiro, Anderson Conceição machucado e Edmar. Lateral direito é um buraco, porque nosso lateral terminou o jogo sendo o Lucas Oliveira. O meio campo, Vitinho, Juninho, Zé Gabriel. À frente deles, Getúlio, Figueiredo, Gabriel Peck. Esse foi o time que o Vasco acabou. Um 3-3-4. Essa é a grande realidade. Uma bagunça que o Zé Ricardo arranjou nesse elenco do Vasco. Meu Deus, o que foi feito pelo treinador. Esse foi o vídeo, rapaziada. Se você curtiu aqui a nossa opinião, deixe seu like, por favor, porque tá difícil de gravar esse vídeo hoje. Se inscreva, deixe seu like e amanhã, 11 horas, retornaremos com mais conteúdo. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, vamos que vamos. E é claro, como eu sempre falo, saudações vascaínas.